Eu vou ministrar aqui a última palavra sobre maturidade. Quem não aguenta mais falar sobre maturidade, diga amém. Não. Ainda bem, né? Alguns falaram lá dentro do coração, amém, meu Deus, para com isso, né? E eu sei que alguns aí estão passando por uma prova, inclusive nós pastores, né? Porque quando a gente fala um tema como esse de maturidade, nós estamos nos abrindo para o trabalhar do Espírito Santo, e Deus vai exigir algumas coisas de nós. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém, eu também quero ouvir. O Senhor tem falado comigo, e eu creio que Ele vai falar ao seu coração também. Versículo 7, quem achou, diga amém. Ele, Jesus, Ele quem, igreja? Vocês estão fracos comigo hoje. Ele quem? Isso, nos dias da sua carne, enquanto Ele está vivendo nesse mundo em carne como homem, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Diga comigo assim: clamor, lágrimas, orações e súplicas. A quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Piedade é uma reverente submissão à vontade de Deus. Isso quer dizer piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que o que, igreja? Pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Diga comigo, autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, aquele que pode entrar no Santo dos Santos, segundo a ordem de Melquisedeque. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por essa manhã tão especial, que pudemos ali ver tantas pessoas sendo batizadas, outras se convertendo, comunhão com o teu corpo, e agora à noite nós podemos oferecer esse culto de louvor e adoração a ti. Olha comigo, igreja, diga assim: Espírito Santo, o Senhor vai falar mais uma vez comigo sobre maturidade. Eu abro o meu coração e acolho essa palavra com mansidão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diz assim que Jesus, enquanto viveu aqui no mundo em carne, Ele ofereceu um forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. Jesus, enquanto esteve nesse mundo, Ele passou por coisas que você está passando. Ele fez aquilo que você faz. Você ora, amém não? Quem aqui suplica? Suplicar é uma oração intensa diante de Deus. É quando você chega e fala: Senhor, me ajuda. Isso é uma súplica. É uma oração veemente. É um desejo veemente por uma necessidade, por uma resposta de Deus. E Ele fala de lágrimas. Talvez você esteja chorando. Jesus também verteu lágrimas enquanto esteve aqui em carne como homem, e súplicas e clamor e lágrimas e orações. E Ele falou assim: Senhor, se o Senhor pode me salvar desse momento, lá no Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras, o Senhor pode me livrar desse momento? E diz a Bíblia que nesse momento de grande dor, lá, diz em Lucas, Ele suou gotas de sangue, de tanto era a sua dor e o seu sofrimento naquele momento. Depois você lê em Marcos capítulo 14, onde fala que Jesus, Ele clamou diante de Deus, Ele se angustiou. A minha alma está angustiada até a morte, diz Jesus. Ele estava aflito ali, porque Ele sabia que Ele iria carregar os nossos pecados. E Ele ofereceu esse clamor para livrar da morte, e Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Deus ouviu, mas Deus não o livrou do sofrimento.
Quem entendeu o que eu acabei de falar? Diga assim: Deus o ouviu, o Pai ouviu, mas não o livrou do sofrimento. Amém? Diz no versículo 8: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa palavra filhos novamente fala do original, do ruios, do filho maduro. Está dizendo como Jesus, como nosso irmão mais velho. Amém? Quem pode dizer amém? Ele é teu irmão mais velho. Ele era o unigênito do Pai. E a partir do momento que os filhos de Deus começaram a aparecer, você e eu, ele se tornou o primogênito. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho. É aquele que nós olhamos para ele e queremos ser igual a ele. E ele está dizendo que esse nosso irmão mais velho, esse filho maduro, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, ele era e é moralmente perfeito, sem nenhum pecado. Mas diz a palavra de Deus que ele foi aperfeiçoado. Dá uma olhada aqui no versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Para que Jesus pudesse ser autor da salvação eterna, ele teve que sofrer. Ele passou por momentos de dor. Diz aqui: clamor, lágrimas, orações e súplicas. E ele aprendeu através do sofrimento. Agora, irmãos, eu quero dizer algo para você logo no início dessa mensagem. Não há maturidade, não há crescimento sem sofrimento. Não há crescimento sem dor. Todos nós atravessamos um momento de dores. Para uma mãe, uma mulher, para ter uma criança, ela teve o quê? Dores. Amém? Não? Aí tenta se amenizar, fazendo uma cesárea, mas tem dor. Costura, aí não pode subir escada, dói, não pode, né? A gente sabe disso. As mulheres principalmente sabem disso. Os homens não sabem não, né? Mas as mulheres sabem. E quando vai ter uma criança, não só a mulher tem dor, mas a criança para nascer tem dor. E há dores na nossa vida. A dor faz parte da vida. É inerente à nossa existência na terra. E para Jesus não foi diferente. Ele aprendeu pelo sofrimento, pela dor. E ele se tornou autor da salvação eterna, porque ele passou pelas dores, mas não deixou que as dores o vencessem. Ele cresceu com as dores. Nós temos algumas alternativas na vida, sempre temos. Quando nós passamos dores, ou a gente se rebela, ou a gente desiste. Por que eu estou passando isso? Eu não mereço essa dor. Por que eu estou passando por esse momento difícil? Ou aqueles que falam: eu não aguento isso, eu largo, eu abandono. Por isso que há tanto suicídio. Mas o que o Senhor quer através da dor é que você cresça e se torne a estatura do varão perfeito que é Jesus. Se torne como o nosso irmão mais velho que é Jesus. Amém? Não? Dói para vencer o nosso temperamento. Quem tem temperamento descontrolado? Quem é muito nervosinho aí? Descontrolado, basta mexer numa ferida, a pessoa perde a estribeira e perde a razão. E quando você quer dominar o seu temperamento, vai doer. E Deus vai tratar com você, porque você precisa melhorar e eu preciso melhorar. Amém? Não? E quanto mais você resiste, pior fica. Dói para vencer o nosso comodismo, a nossa preguiça. Ah, hoje não vou na igreja não. Ah, é muito longe. É muito quente a igreja. Ah, isso e aquilo. E começamos a colocar um monte de obstáculos. Dói nós vencemos o nosso egoísmo e pensar no próximo. Porque eu deixo de pensar em mim mesmo para pensar no outro. Dói quando nós temos que acordar amanhã cedinho para trabalhar. 5:30 da manhã, 6 horas, 5 horas. E você quer continuar dormindo, fala: meu Deus, que segunda-feira. Mas você tem que acordar para trabalhar. E às vezes fazer um serviço que você não gostaria de fazer, um trabalho. E isso dói, sim ou não? Amém? Não? Dói quando você tem que levantar cedo para estudar, e você quer se tornar um profissional,
um engenheiro, um médico, um advogado, qualquer outra profissão, e você tem que passar dias e dias estudando, sentado, estudando, aprendendo. E quando você vai prestar um vestibular, dói, porque você doeu para estudar, porque você teve que negar algumas coisas da sua vida. Você não pôde sair, não pôde se divertir um pouco. Isso dói. Dói trabalhar em equipe, onde você vai ter que ceder algumas coisas, ceder algumas vontades para estar junto com o irmão. Pega na mão do irmão e diga assim: dói, a gente está junto, porque eu tenho que ceder. Marido e mulher, dói, vai doer, meu irmão. Ah, pastor, eu quero casar, é uma maravilha o casamento, sim ou não? Mas às vezes o quê? Dói. Dói ou não dói? Dói. Porque às vezes você tem que engolir sapo com as pernas abertas. E de fasto ainda, né? De fasto, de ré. E você fala: meu Deus, por que eu fui casar? Aí que você pensa em separar, Jesus fala assim: olha na tua mão esquerda. Você olha, o que tem aí? Tem uma aliança. Não tem jeito. Cumpra a tua aliança. E se honre essa aliança que um dia você fez. E isso dói. Amém? Não? Dói ou não dói, Paulinho? Dói. Amém? Jesus diz lá em 1 Pedro, não precisa abrir, capítulo 2, 21. Portanto, para isto mesmo fosse chamados. Diga assim: eu fui chamado. Para quê? Pois também Cristo sofreu. Cristo o que, gente? Sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Irmãos, para seguir os passos de Jesus, Jesus nos deu exemplo e Ele sofreu, doeu. Ele está dizendo: olha, essa teologia de que você crê em mim e vai ser tudo um mar de rosas, isso é uma mentira. O Evangelho está dentro, implícito no Evangelho, a renúncia. Jesus falou assim: você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. E isso o quê? Dói. Tome a sua cruz e siga-me. Isso dói. Porque Ele tomou a cruz dele, que doeu, e Ele foi pregado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Amém, não? Você acabou de se arrepender de ter entregue a sua vida para Jesus. Sim ou não? Não. Porque juntamente com a dor, vem o quê? O alívio. Juntamente com a renúncia, vem a bênção. Quanto mais você renuncia, mais feliz você é, mais maduro você é. Amém, não? E as pessoas falam: nossa, falaram isso para você, e você não fala nada, você tem sangue de barata. Fala: não, eu sou maduro, porque eu sei que não vai resolver. A Bíblia diz: não resistais ao perverso. Aquele que te ferir na face direita, da esquerda. Aquele que te pediu a capa, da túnica, e assim por diante. Isso é maturidade. Sermão do Monte são 3 capítulos de pura maturidade, onde o Senhor está dizendo: cresça. E para viver isso, para viver Sermão do Monte, você tem que crescer, e isso vai doer. Amém, não? Sofrimento faz parte da maturidade. Sabe, querido, um dos grandes erros que nós dessa geração, a minha geração de 50 anos, cometeu com os nossos filhos, muitos cometeram, mas que tudo tem conserto, já digo já de cara, tem conserto, é que nós liberamos uma frase e nos calcamos em cima dela, e a frase é: eu não quero que o meu filho passe aquilo que eu passei. Não é isso, Chicão? E nós passamos o quê? A aliviar muito os nossos filhos. E nós não permitimos que os nossos filhos passem por aquilo que passamos. Mas você está aqui firme e forte. Amém, não? Você não foi destruído. Porque Deus é o Deus que diz assim: eu não vou permitir que você passe por uma situação que seja maior do que você possa suportar. Deus coíbe uma situação maior do que eu e você podemos suportar. Ele está cuidando de nós. Quem crê nisso em nome de Jesus?
E se você e eu estamos passando por essa situação, é porque eu posso suportar. Irmãos, por que muitas vezes Deus não alivia a mão conosco? Por que Ele poderia muito bem fazer algumas coisas? Por que Tiago estava preso e daqui a pouco ele é decapitado? Mas Pedro está preso, no outro dia ia ser morto, e Deus manda um anjo, mas não mandou para Tiago. Essas coisas nós não vamos entender nunca. Porque é para ser assim. Por quê? Porque Deus tem os planos dele, Ele sabe o que faz. Diga assim: o meu Deus, o meu Pai, Ele sabe o que faz. E nós poupamos os nossos filhos, muitas vezes da dor, e eles acabam, ou acabaram não tendo uma fibra para se manter de pé. E qualquer situação que se deparam, eles encurvam diante da situação, porque não tem musculatura emocional para suportar as situações e vencê-las. Tudo é uma calamidade. E aí quando você dá um pouco menos, eles reclamam, porque acabamos gerando filhos insaciáveis, onde um tênis X ou Y, eu não tenho dinheiro, mas o meu colega tem. Ah, coitadinho do meu filho, vai entrar em depressão, então compra um negócio que não pode comprar. Onde um celular Android não é mais, tem que ser Apple. Eu não estou condenando quem tem Apple não, irmãos. Eu estou dizendo que nós acabamos nos enfiando em situações, em dívidas, porque não trabalhamos com os nossos filhos nas nossas dificuldades, porque eu não quero que o meu filho passe o que eu passei. E eu cresci no lar, e a minha mãe e meu pai deu aquilo que eles tinham para dar, e muitas vezes erraram comigo. Lá em casa não era um chinelinho, era um fio de ferro. Quem lembra do fio de ferro? Eu não lembro, né? Aquele que você colocava no ferro assim e colocava na tomada, né? E o ferro demorava. Se ia tomar um café, o ferro estava aquecendo ainda. Hoje é instantâneo, a gente acha que demora ainda, né? E aquele fio ficava num preguinho lá na cozinha, e a meninada aprontava, minha mãe pegava assim e dizia zalap nas pernas, assim, que ficava uma marca na perna. Eu não estou dizendo para você fazer isso com teu filho, não. Eu estou dizendo que isso não me matou, irmãos. Isso gerou em mim fibra, gerou em mim resiliência, onde eu dobro, mas eu não quebro. Em nome de Jesus. Amém, não? Nós nos dobramos diante dos pés do Cordeiro, do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, mas nós não quebramos diante das situações. Nós nos quebrantamos diante dele e falamos: Jesus, não tem como, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, eu errei com meu filho, eu criei um filho muito molenga. Então está na hora de você acertar isso com ele, conversar com ele, com ela, orar por ele e dizer: olha, você vai ter que encarar a realidade. Tem coisas que eu não posso dar a você, e você tem que entender isso. Amém, não? E eu quero falar sobre dois aspectos da maturidade. Aí em Hebreus, abra capítulo 12, por gentileza. Capítulo 12 de Hebreus, no verso de número 4. Quem achou, diga amém. Então diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, então existe uma luta, amém não? É uma luta, tem que ter esforço. Ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor o que, igreja? O Senhor o que? Verso 6, o Senhor o que? Corrige a quem o que? Ama, e que mais? Ai meu Deus, açoita. E na outra tradução? Castiga.
Eu achei que Deus é amor, mas quem disse que a falta de disciplina é falta de amor? Nós precisamos mudar isso. E o Senhor corrige, o Senhor açoita ao filho que recebe, a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Diga assim: eu sou filho de Deus. Você entregou sua vida para Jesus, amém não? Então você é filho de Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: você é um baita de um filho de Deus. Você é abençoado. Amém? E ele está dizendo, em primeiro lugar, um dos aspectos da maturidade é que a pessoa que é madura, ela sabe ser exortada, ela sabe ser disciplinada. A questão é que quando nós reprovamos alguém, a pessoa desanima e quer largar. Por isso que ele fala assim aqui: olha, cuidado para não desmaiar, desanimar, desistir quando você é disciplinado. As situações vêm, presta atenção, olha aqui para mim. As situações vêm para que você e eu possamos vencê-las e atravessá-las e romper com a dificuldade. Não olhe assim, Deus, tira isso da minha vida. Não, essa não é uma oração bíblica. Deus, me dê forças para o quê? Vencer essa situação. Porque tirar é muito fácil. Nós precisamos romper a situação. Você viu um muro na sua frente, uma fortaleza. Tira esse muro da minha frente, Senhor. Deus fala: não, rompa com o muro. Ah, pastor, mas lá em Jericó, o pessoal rodeou lá 7 dias a muralha de Jericó e ela caiu. Mas atrás do muro tinha o quê? Tinha os guerreiros que tinham sido vencidos. A vida é assim. Amém, não? A pessoa que é madura, ela sabe ser disciplinada. Por isso que ele fala assim: filho, não menosprezes. Há pessoas que não levam em consideração a disciplina, não dá valor à disciplina, não valoriza quando o pai e a mãe falam, não valoriza quando o pastor ou a palavra diz, não leva em consideração. Então essa pessoa nunca vai crescer, nunca vai amadurecer. E há outros que desistem. Ah, eu não dou conta disso, é melhor eu largar. Vou parar com isso. É muito para minha cabeça. Está demais. Não desista e não menospreze. A correção de Deus, a exortação do Senhor, muitas vezes a reprovação de Deus. Eu errei, falei o que não devia, agi de forma que eu não devia agir. Deus está te reprovando. Você está sendo reprovado. Ai meu Deus, Deus me reprovou. Oh meu Deus, e vai ficar uma semana lá num canto. Não, levanta. Deus reprovou a atitude de Davi. Deus não concordou com o pecado que ele cometeu, mas ele se levantou, tomou banho e foi adorar na casa do Senhor. Diga assim comigo: a vida continua e ela não vai me vencer. Eu vou vencê-la em nome de Jesus. Amém, não? Os açoites que vêm, irmãos, Deus não quer. Quando fala de açoite, é disciplina, é castigo mesmo. É quando você pega uma criança rebelde e fala: fica aqui no canto. Você vai ficar pensando o que você fez. O problema é quando você chega para uma criança e fala assim: senta aqui. A criança fala: não senta. Senta aí, menino. Não senta. Aí você vai lá: senta aí, menino. Aí ele senta e fala assim: na minha cabeça eu estou de pé. Ele está resistindo o que há? Disciplina. Tem crente que é assim. Tá bom, eu faço, mas eu não mudo o meu coração. A disciplina verdadeira é quando muda o coração, muda o comportamento, muda a atitude. Amém, não? Porque Deus é pai e Ele vai te disciplinar. Deus só não disciplina quem não é filho. Amém? É bastardo. Então Deus, eu quero que o Senhor me discipline, porque eu quero continuar sendo o teu filho. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Que a disciplina venha, porque o Senhor vai disciplinar filhos. Qual é o filho? Senhor, corrige a quem ama. É para a disciplina que persevera. Deus vos trata como filhos. Amém, não? Quem entende isso?
em nome de Jesus. Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto o quê? Pacífico. Diga assim: a disciplina produz fruto pacífico. Amém? Não? Quer ter paz? Então deixe ser disciplinado. Deixe que Deus o discipline, em nome de Jesus. A disciplina, no versículo 10, dá uma olhadinha aqui, no versículo, eu falei? 10. E ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados. Estou no 11, né? Do 10. Pois eles nos corrigiam, os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por que Deus te disciplina? Para que você seja participante da santidade dele. Amém? Não? Para que você seja cada vez mais puro e mais santo. Deus é o Deus que nos ama. Tem gente, irmãos, que pega as suas mazelas, os seus problemas, e não sabe vencê-los. Há pessoas que você olha para ela, não abre um sorriso. São crianças, estão sendo vencidos pelo problema. Eu era muito fechado, e as pessoas reclamavam de mim porque eu não sorria. Eu falei: Deus, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. E o Senhor falou assim: eu vou colocar um sorriso nos seus lábios, e você vai sorrir. Como é bom quando você encontra alguém e você dá um sorriso. Mas quando é horrível, quando você encontra uma pessoa, e aí, como que está? Tudo bom. E a família, como que está? Está bem. E amanhã vai ser um bom dia? Vai ser um dia ótimo. Você fala: ué, não tem expressão, porque não cresceu. Uma pessoa que não expressa o que sente, precisa ser curado nas suas emoções, e precisa se tornar homem e mulher madura em nome de Jesus. Amém? Não? São pessoas que são vencidas por elas mesmas. Não menospreze a correção. O Senhor vai nos apertar, irmãos. E quanto mais nós resistimos a Ele como filhos, mais Ele vai nos apertar. E as pessoas falam assim: eu não sei por que eu estou passando por isso. Porque você não está respondendo ao aperto de Deus, à disciplina de Deus. Mas o homem e a mulher maduro, ele sabe ser exortado. Ele não se justifica, ele não se rebela. Davi, quando cometeu aquele pecado, aqueles 2 pecados, que a Bíblia cita lá em 2 Samuel 12, ele havia adulterado com uma mulher, e para encobrir o pecado, ele havia assassinado o marido dela. Colocou na frente da guerra, o homem morreu. Aí veio o profeta Natã na casa dele, conta uma história para ele. Depois vocês podem ler em 1 Samuel capítulo 12. Conta uma história para ele, ele fica furioso e fala: um homem assim tem que morrer. E o profeta fala: você é o homem. Mas diz a Bíblia que no mesmo instante ele fala: pequei contra o Senhor. Davi era um homem que sabia ser exortado. O profeta, ele tinha poder como rei para matar o profeta. Mas o profeta corajosamente foi lá e confrontou o seu rei, por amor a ele. Sabe, irmãos, nós temos uma mania de achar que nós não temos nada com a vida dos outros. Mas quando nós chamamos uma pessoa com amor e mostramos uma falha dela, esse é o verdadeiro amor. Porque tem gente que fala pelas costas: você viu o fulano? Como ele é, como ele fez? Mas por que não fala para a pessoa? Por que não diz para ela? Não, ela não vai entender. Não importa se ela vai entender ou não. Ajude a pessoa a crescer. Porque nós, se somos maduros, sabemos ouvir uma repreensão. Amém? Não? Eu tenho andado aqui na igreja com homens maduros. E às vezes eu pego um homem, um pai de família, e chamo, e eu falo: olha, você está errando nisso. E eu dou essa liberdade para fazerem comigo também. E todos eles abaixam a cabeça e falam: me ajuda então, vamos orar, ora por mim. Homem de Deus, que não justifica. Ao contrário de Saul, Deus deu uma ordem para Saul,
Quando saiu para guerrear com os amalequitas, que era para destruir tudo, não deixar nada com vida. Pastor, mas como que é? Não vamos conversar sobre isso agora. Mas a ordem era dada, era aquilo que tinha que ser feito. E quando Samuel chega, o profeta Samuel chega, ele ouve um barulho de animais, tá? Eu falo, que barulho de animal que é esse? Não, eu preservei o melhor dos animais para sacrificar ao Senhor. Aí o profeta fala para ele, ué, mas não foi isso que Deus mandou você fazer? Por que você deixou esses animais vivos? Não, porque eram os animais melhores e eu guardei para sacrificar. Mas não era essa a ordem. Por que você deixou o rei vivo? Não era para ter deixado. Ele começa a justificar a sua falha. Diga comigo assim, falhas não se justifica, se assume. Amém? Não fica justificando. Sabe que o maior problema entre marido e mulher é que eles querem justificar as suas falhas. Errei. Diga assim comigo, errei. Me perdoa. Pronto. Ora por mim. Se a outra pessoa fala assim, você já pediu perdão 10 vezes pela mesma coisa, é a 11ª vez. Ele fala assim, eu preciso de ajuda. Eu não quero fazer isso, não quero causar mal à família. Eu preciso que Deus me ajude a mudar. Essa é a atitude correta. Foi isso que destruiu Adão e Eva lá no Éden. Quem sabe se Adão tivesse chegado para Deus e falado assim, Deus, eu pequei contra ti, desobedeci o Senhor, me perdoa. Eu não cuidei da minha esposa, não cuidei do jardim como o Senhor mandou. Quem sabe a história teria sido outra. Que o Senhor nos ajude a crescer, a sermos exortados, disciplinados, e saber ouvir a disciplina, a reprovação, e saber que isso é o amor de Deus por nós. Amém? Não? Vira para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim, pode me exortar, meu irmão. Ixi, ai meu Deus. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 12. Segundo aspecto da maturidade. O primeiro é saber ser exortado, disciplinado, para que haja mudança. A segunda coisa, João 12, verso 24. Diz assim a palavra de Deus. Quem está comigo aí? Jesus falando, em verdade é verdade. Quando ele fala em verdade é verdade, porque é o quê? Verdade. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele o quê? Só. Mas se morrer, o que acontece, gente? Produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Olha, ele está dizendo, para que um grão de trigo possa ser um pé de trigo, ele tem que morrer. Para que ele produza mais trigo ainda, ele tem que morrer. Presta atenção aqui no que o Espírito Santo está falando com você. Em segundo lugar, o segundo aspecto da maturidade é que a pessoa madura, ela sabe que Deus tem um propósito para a vida dela. Amém? Não? Deus tem um propósito para a minha vida. Jesus está dizendo, olha gente, eu vim aqui para morrer. No verso de número 27, dá uma olhadinha aí, ele fala assim, Jesus fala, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? É uma pergunta. Agora, vamos falar tudo juntos, né? Essa segunda parte do versículo, diz assim comigo, mas diga assim comigo, mas, precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Jesus está dizendo, eu vim como uma semente para morrer e para frutificar em muitos filhos semelhante a mim. Mas para isso eu tenho que morrer. E ele fala, eu estou angustiado. A angústia é dor, é sofrimento. Mas ele fala, eu estou angustiado, mas eu não abro mão disso, porque eu sei que eu vim precisamente para esta hora. Amém? Não? Senso de direção, senso de propósito. Eu sei porque eu estou nesse mundo. A pergunta que eu faço a você, olha para mim aqui, você sabe por que você está nesse mundo? Por que você foi criado por Deus? Qual é o plano, o projeto que Deus tem para a sua vida?
Você entende isso em nome de Jesus? Jesus sabia que ele veio do céu, ele teria que morrer e ele voltaria para o Pai. Ele sabia que ele tinha que pregar a palavra, ele sabia disso. E quando alguns tentaram tirá-lo desse propósito da morte, ele falou para Pedro: arreda-te, Satanás. Ele repreendeu o inimigo que queria roubar o propósito de Deus para a vida dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Satanás quer roubar o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas há um propósito, diga assim: há um propósito para a minha vida. E o propósito, irmãos, não é esse que o mundo todo tem para si. Isso é um propósito natural, de vida, enquanto estamos aqui, que é nascer, crescer, estudar, casar, ter filhos, ter netos e depois morrer. Não precisa ser cristão para entender isso. Todos os seres humanos, eles passam mais ou menos por isso, a grande maioria, a história é essa. Mas há algo maior, há algo além desse propósito. Deus não te fez apenas para casar e ter filhos, e ter um trabalho, e daqui a pouco aposentar, e você continuar a sua vida até Deus te recolher desse mundo. Não, há algo maior. Amém, irmãos? Há um propósito maior. E qual é esse propósito? Você consegue responder essa pergunta? Por que Deus me criou? Por que eu vim a este mundo? O que eu estou fazendo neste mundo? O que Deus tem para mim? Qual é a obra que Deus tem para a minha vida? E eu estava lá na minha vida, casado, com os meus filhos, com meu trabalho, muito bem remunerado. E eu falei: Deus, qual o propósito? O propósito é esse. Eu perguntei para Deus, irmãos, eu me lembro muito bem desse momento. O propósito é esse. Então eu vou acordar todo dia cedo para trabalhar, saio à tarde, vou para casa, final de semana estou livre, vou para a igreja, faço alguma coisa na igreja, o que mais? Ele falou: você quer saber o meu propósito? Eu falei: eu quero saber o propósito. Eu falei: então deixa esse trabalho. Eu falei: o quê? Não estou ouvindo. Deixa esse trabalho, porque eu tenho um propósito para você. Eu me lembro, quando eu era muito jovem, tinha lá, na minha adolescência, o meu avô já era um homem muito crente, muita experiência com Deus. Ele me deu um marcador de Bíblia, e nesse marcador de Bíblia tinha um Salmo 23, e tinha uma fotografia muito pequenininha, uma pintura, e estava lá um pastor com uma ovelha no braço, à frente de várias outras ovelhas. Eu falei: Deus, quem sou eu para isso? Eu falei assim: é bom começar assim. É você dizer quem é você. Como é que eu posso fazer isso? Me ajuda, Senhor. Como Salomão, quando herdou o trono de Davi, falou assim: quem sou eu no passo de uma criança? Como é que eu vou conduzir esse povo, meu pai? Ele falou assim: então pede o que você quer. Ele pediu sabedoria, não pediu dinheiro, não pediu outra coisa, pediu sabedoria. Ele falou assim: porque você pediu certo, eu vou te dar muito mais do que você está pedindo. Eu falei: Deus, então se o Senhor tem um propósito, então continua com ele. E meu pastor na época queria me ordenar, não ordenava, nunca chegava na ordenação, porque a Jardim não queria, minha mãe não queria, e eu também não queria muito. Porque eu sabia, eu vivi na igreja, eu sabia que a coisa não é fácil, irmãos. Que é muito mais fácil você ser um profissional, como agrônomo que eu estava, do que assumir a responsabilidade da sua vida. E eu vou prestar conta a Deus pela sua vida, você sabia disso? Lógico que você é responsável pela tua salvação, mas eu sou responsável pela sua condução, desde que você queira, e desde que você me tenha como seu pastor. Amém, não? Não é eu que quero ter você como minha ovelha, até posso querer, mas se você não me tiver como seu pastor, eu não posso ser teu pastor. Está entendendo? Eu vou prestar conta, todos nós pastores aqui, todos os pastores dessa igreja. Lá no céu, ele vai perguntar: e aí, Elia? E aí o Marquinho? E o... como é que você chama mesmo? O Chico? Estou zoando com você. Está no coração. Amém, queridos? Não é fácil não. Eu falei: Deus, é tão fácil cuidar de laranja.
Laranja não reclama. Laranja não pede separação do casamento. Se adoece, você passa lá alguma coisa, coloca um adubo, ela responde. Amém? Não? Interessante, irmãos. Estou lembrando algo da agricultura aqui. Quando o laranjal estava muito sofrido, o que eles faziam? Eles pegavam um subsolador, que é uma peça de ferro, e passavam no meio das plantas assim, ó. Porque a laranjeira, ela espalha as raízes e ela vai bem longe. O tamanho da copa de uma laranjeira é onde estão as raízes. E ele passava e passava rompendo as raízes. Ela se sentiu o que? Agredida, como se estivesse doendo. Sabe o que ela fazia? Automaticamente ela florescia. Porque ela fala assim, me agrediram, eu vou lançar flor e vou fazer fruto para eu continuar a minha espécie. Ela entendia dessa forma. O que Deus faz conosco quando nos disciplina? Ele nos disciplina para florescer, para frutificar. A gente se sente agredido. Alguns deixam de vir à igreja, deixam de ler a Bíblia, fica aborrecido com Deus, fica beiçudo com Deus. Deus fala, não é por aí, eu não vou ceder a isso. Eu sou como uma mãe, uma ama para você. Mas eu te amo e eu vou te disciplinar. Para que você cresça, floresça e frutifique em nome de Jesus. Amém? Só um parêntese aí. Eu me lembro de João Batista, e eu gosto disso. Abra lá, eu vou terminar. Capítulo 1 aqui de João. Deixa eu ler um pouquinho aqui. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel. Ele nasceu aí um pouco de tempo, acho que uns 6 meses antes. E ele caminhou nesse mundo. Diz aqui capítulo 1, verso 19. Quem está comigo? João 1, 19. Amém? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem, quem és tu? Olha aqui para mim, irmãos. Quem és tu, João Batista? Imagina alguém chegando para você nessa noite e perguntando assim, quem és tu, Eugênio? Quem é você? O que ele queria dizer? Quem é você? O que você está fazendo nesse mundo? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Quem és tu? Olha só a resposta de João Batista, vai lá comigo. Versículo 20, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou quem? O Cristo. Vocês estão achando que eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és? Tu és Elias? És tu Elias? Ele disse o quê? Não sou. Tu és profeta? O que ele respondeu? Versículo 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Irmão, o que você diz a respeito de você mesmo? Então ele respondeu, eu sou o quê? A voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 40, olha aqui para mim. João Batista sabia exatamente o propósito dele. Não era confusa a missão de João Batista. Ele foi o precursor, ele abriu o caminho para Jesus, batizou Jesus. E quando Jesus aparece, ele é batizado, começa o ministério. João Batista, ele começa a diminuir, porque era um homem amado, mas temido, profeta, perdeu a cabeça por condenar o pecado, o adultério e assim por diante. Eu sou a voz, diz ele aqui, que clama no deserto. Quem és tu, meu irmão? Ele diz lá, eu sou a voz. Versículo 26, ele diz assim, respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno do quê? Desatar-lhe as correias das sandálias. João Batista sabia exatamente a posição dele, sabia que ele era o precursor e sabia que ele não era digno de desatar as sandálias daquele que era filho de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí termino aqui, versículo 32, versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez em companhia de 2 de seus discípulos, porque João Batista tinha muitos discípulos.
E um desses discípulos era André, o irmão de Pedro. E vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. João Batista falou. Os dois discípulos, ouvindo dizer que isto, o que fizeram? Seguiram a Jesus, foram embora. João Batista não tinha ciúme dos seus discípulos, porque ele sabia quem ele era. João Batista cumpriu o seu ministério, porque ele tinha um senso, olha aqui para mim, queridos, um senso de missão, um senso de propósito, um senso de direção. Assim foi com Jesus, assim foi com João Batista. Não perca o seu tempo fazendo coisas que Deus não chamou você para fazer. Amém? Não? Se você puder, pega no YouTube, são, acho que se não me engano, 10 mensagens do John Bevere, ou Bevere lá, como que falam, movidos pela eternidade, você vai entender algumas coisas ali, do que eu estou falando aqui agora. Vale a pena. Cada mensagem 50 minutos, e aí, uma semana um pouco mais, você ouve uma mensagem contundente sobre isso, de que você tem um propósito, de que você tem um chamado, e que você tem uma missão nessa terra. Todos têm, todos nós. Não importa se você fez faculdade ou não, não importa se você é homem ou mulher, não importa a cor, a raça, não importa, importante que você é uma criatura de Deus e Deus te ama. Amém? Não. A maturidade de João, a maturidade de Jesus, é porque eles sabiam quem eles eram e o propósito deles nessa terra. Então são duas coisas que eu quero terminar sobre este assunto. Primeiro aspecto da maturidade. A pessoa madura sabe ser exortada, disciplinada. Em segundo lugar, ela sabe qual é o propósito da sua vida aqui nessa terra, e ele vai fazer aquilo que Deus chamou para ele fazer. Quem entende isso em nome de Jesus? Estava fazendo um casamento ontem, casal muito abençoado. Eu estava dizendo para eles, eu falei: olha bem, vocês estão fazendo uma aliança. Vocês entendem o que é aliança? Deus tem uma aliança com você, por isso que Ele não desiste de você. Eu falei: então vocês nunca vão desistir do seu casamento. Mas eu não sinto mais nada por ela ou por ele. Mas dá uma olhada na sua mão esquerda e olha o que você carrega nela. Você tem uma aliança. Agora, se o meu Deus é igual ao teu, e se Ele é amor, como eu creio que é, Ele pode devolver o amor no seu coração, como nunca você teve. Amém? Não? Quem entende isso em nome de Jesus? Mas a imaturidade nos leva a tomar decisões precipitadas. E aí, pela emoção, a gente toma uma decisão, acaba com o casamento e vai lamentar mais tarde. Porque não é nenhuma nem duas vezes que já ouvi alguém falar, depois de 10 anos de separação: se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu nunca tinha terminado aquele casamento. Só que aí já passaram-se 10 anos. Que Deus nos ajude a crescer nele. E quando alguém te exortar, receba a exortação como um ato de amor de Deus para você. E entenda a sua missão aqui na terra, o seu propósito, e caminha nele em nome de Jesus. Eu vim de uma década onde um homem chamado Billy Graham foi o maior evangelista do século 20. Talvez você não conheça, alguns não conheçam, porque ele morreu agora recentemente com 99 anos. Mas é um homem que nunca deu o que falar. É um homem que, pelas estatísticas, deixou de mais de 3 milhões de pessoas convertidas. Ele pregou em 185 países dos 195 que existem na terra, em países de cortina de ferro e tudo mais. Senhor Jesus, como esse homem de Deus deixou para nós, eu sei qual é o propósito do Senhor para a minha vida. O Senhor me salvou para a eternidade contigo. E com essa mensagem tão bíblica e tão simples, Ele entrou onde muitos não conseguem entrar e não entraram. Com essa mensagem tão simples, Ele aconselhou tantos presidentes nos Estados Unidos. Com essa mensagem de João 3,16, que era a mensagem preferida dele, Ele impactou tantas vidas.
Aqui no Brasil, naquele tempo, ele encheu o Maracanã completamente de pessoas para serem salvas. Você nasceu para ser salvo, meu querido. Você nasceu para fazer diferença nessa terra. Talvez eu e você não seremos como um Billy Graham, mas não importa. O importante é que você faça aquilo que Deus mandou você fazer. E com certeza você vai fazer diferença. Lá na sua casa, em primeiro lugar, junto com seu cônjuge. É ele ou ela que tem que ver Jesus em você. Sabe, nós temos que ter coragem de perguntar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos e perguntar: você vê Jesus em mim? Você vê Cristo em mim? É fazer diferença na nossa família, dos familiares, entre amigos, no trabalho. É não se deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. É perdoar. É orar uns pelos outros. É não revidar. É deixar causas com Cristo e falar: Senhor, o Senhor resolve isso. Com certeza esse homem passou por dores, por momentos difíceis, a perda da esposa e tantas outras coisas. Mas ele morreu como um príncipe do Senhor. Ele deixou uma marca, e você e eu vamos deixar uma marca de uma fé inabalável, de uma vida que honrou o nome de Jesus, que aguentou os problemas, onde as suas emoções não te venceram, onde os seus desejos e os meus carnais não me venceram, onde o mundo não me venceu, aquilo que o mundo oferece, onde as propostas do diabo, eu recusei cada uma delas, onde quando eu caí, eu pedi perdão, quando eu fui exortado, eu abaixei a cabeça, me humilhei, me quebrantei, onde eu entendi que o Senhor tem um chamado para a minha vida, e o chamado é para que eu abençoe pessoas. Eu fui chamado para te abençoar, eu tenho procurado fazer isso. Certa vez eu disse para um pastor: olha, meu querido, se eu não puder te abençoar, eu não quero fazer outra coisa. Se eu não puder ser bênção para você, então é melhor não caminharmos, porque eu quero ser bênção para você. Se eu errei com você, eu te peço perdão. Se eu, quem sabe, não estendi a mão para alguém, me perdoe. Foi na minha fragilidade, fabilidade humana, eu não consegui corresponder à sua expectativa, a meu respeito. Me perdoe por isso. Espírito de vida, Espírito Santo de Deus, tome todos os espaços deste lugar, Senhor, do meu coração. Leva-nos à maturidade, Senhor, a nos preocuparmos menos com nós mesmos e mais com as pessoas. Você, esposa, pare de resistir ao Senhor, se quebrante de uma vez, antes que você seja quebrada. Se quebrante. Marido, para de resistir ao Espírito Santo. Trate a sua esposa como uma princesa. Não fique disputando com ela espaço. Quem fala mais alto, quem ganha mais ou menos. Pais, sejam bênção na vida dos seus filhos. Por que o meu filho está assim? Por que será?
É hora de mudar, é hora de crescer. É hora de viver acima das circunstâncias. É hora de dizer ao Pai: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É hora de entender que você foi chamado para servir, para lavar os pés, para abençoar pessoas, para se doar a elas. É hora de você e eu entender que nós vamos ser reprovados às vezes por Deus, mas Ele não vai deixar de nos amar. Ele vai nos disciplinar e vai doer muitas vezes, mas isso não é falta de amor. E com maturidade eu vou dizer, como Davi disse: me perdoas, Pai, eu errei contra o Senhor. Senhor Jesus, que nessa noite seja uma noite marcante, decisiva para a vida de todos aqui, a partir de mim aqui à frente. Ajuda-me a olhar o meu irmão como o Senhor olha, a amar o meu irmão como o Senhor ama, a estender os braços, a olhar com amor, com compaixão. Nós te queremos, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Paizinho querido, amado nosso, Tu és o nosso amado Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele filho maduro, aquele irmão mais velho, o ruiós de Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que ouvimos tanto sobre maturidade. Ajuda-nos a crescer, em nome de Jesus. Nós deixamos aqui nessa noite as nossas vestes de criança e nos vestimos com vestes de homens maduros e mulheres maduras. Chega de criancice, porque a vida abundante só tem quem cresce em Jesus. Porque vai doer, meu querido, mas você vai suportar e eu vou suportar. E nós vamos nos tornar ainda mais produtivos para o Senhor. Porque o grão de trigo, quando cai na terra, ele morre e ele produz muitos frutos. Quanto mais eu negar a mim mesmo, e isso dói, mais fruto eu produzo. Que a graça, o amor, a bênção, a maturidade de Jesus seja sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Uma semana abençoada. Abraço, Deus abençoe.